Cultivo Online, capítulo 1208. Confronto com a família Dragão Azuri, 3. 1208 Confronto com a família Dragão Azuri, 3. Impossível, não tem como ele ainda estar vivo. Os imperadores espirituais ficaram pálidos quando perceberam que Yuan ainda estava vivo. Afinal, nem mesmo um imperador espiritual como o patriarca Liang seria capaz de escapar ileso de um ataque combinado tão poderoso. Ele deve ter usado um poderoso tesouro espiritual. Deve ser isso, e duvido que um tesouro espiritual tão poderoso possa ser usado novamente. Depois de se convencerem de que Yuan só havia sobrevivido por causa de um tesouro espiritual, eles se prepararam para atacá-lo novamente. No entanto, Yuan não planejou ficar parado desta vez, pois tinha a sensação de que esses imperadores espirituais fariam algo imprudente novamente. À medida que os imperadores espirituais se espalhavam, Yuan usou sua técnica de movimento para diminuir instantaneamente a distância deles. Quando Yuan apareceu de repente na frente de um deles como um fantasma, o imperador espiritual alvo sentiu seu coração pular tão forte que quase saltou do peito. Ei! Um brilho cruel brilhou nos olhos de Yuan. E antes que o imperador espiritual pudesse terminar uma única palavra, Yuan deu-lhe um tapa tão forte que sua cabeça torceu-se do corpo antes de voar para fora do pátio. Quando o corpo sem cabeça do imperador espiritual caiu no chão, Yuan mudou-se para o próximo alvo. Seu bastardo, o homem apontou a espada para Yuan. No entanto, para sua surpresa, Yuan não se preocupou em bloquear seu ataque. Assim, seu ataque atingiu o corpo de Yuan sem problemas. Porém, apesar de usar toda a sua força, o homem imediatamente percebeu que sua espada não poderia penetrar na pele de Yuan, muito menos cortá-lo. Você esqueceu de afiar sua espada? Yuan fez uma piada com o homem antes de cortar sua cabeça com um rápido movimento de braço. Os outros imperadores espirituais ficaram aterrorizados com o que estavam testemunhando. Como pode um único rei espiritual matar 3 imperadores espirituais com esforço aparentemente zero? Isso não fazia sentido a menos que Yuan estivesse escondendo sua base de cultivo. Mas os soberanos espirituais teriam notado se fosse esse o caso. Além disso, ninguém reconheceu Yuan e nunca o tinham visto até hoje. Não entre em pânico. Não importa que tipo de truque ele tenha na manga, ele não poderá usá-los para sempre. Vamos nos proteger e lidar com ele juntos. O imperador espiritual mais forte gritou para os outros. Ao ouvir tais palavras, os imperadores espirituais rapidamente saíram do torpor e se uniram, formando uma formação defensiva. Se as pessoas descobrissem que 16 imperadores espirituais formaram uma formação defensiva contra um único rei espiritual, o mundo inteiro riria deles. Mas esses imperadores espirituais não poderiam se importar menos com seu orgulho neste momento, quando suas vidas estavam no limite. Enquanto isso, o patriarca Liang e os outros 2 soberanos espirituais tinham carrancas profundas em seus rostos enquanto se perguntavam que tipo de monstro eles estavam enfrentando. Eles tinham certeza de que Yuan não estava escondendo sua base de cultivo. Mas as coisas que ele fazia diziam o contrário. Porra, de onde diabos veio esse bastardo? Espionamos a família Shi e reunimos todas as informações que pudemos sobre eles por centenas de milhares de anos. Não tem como ele ter conseguido permanecer escondido por tanto tempo. O patriarca Liang cerrou os dentes de frustração. A família Dragão Azuri vem coletando informações há muitas gerações. Mas nunca ouviu falar de alguém como Yuan. A menos que ele permanecesse escondido sem mostrar a menor presença por tanto tempo, simplesmente não havia como alguém tão profundo quanto ele escapar de seus olhos. Por um breve momento, o patriarca Liang se perguntou se o mundo deles não era mais isolado e se Yuan vinha do mundo exterior, mas isso parecia ainda menos provável. Não, espere. Houve rumores de que um humano apareceu na cidade do dragão antigo há cerca de um ano. Não, isso não é possível. Embora Shi Shengmu tenha tentado ao máximo manter a existência de Yuan em segredo, era simplesmente impossível fazê-lo perfeitamente, especialmente depois do espetáculo que aconteceu durante o ritual do despertar do dragão. Sem mencionar Yuan aparecendo no templo ancestral do dragão e espancando vários guerreiros renomados. Era inevitável que a existência de Yuan não permanecesse em segredo. No entanto, como os rumores eram tão ridículos, o patriarca Liang imediatamente tratou tal informação como um disparate e não se preocupou mais com isso. Uma vez que os imperadores espirituais estavam em formação, Yuan virou-se para olhar para o soberano patriarca e falou com uma voz calma. Você está realmente bem com todos os seus soldados morrendo por mim? Ao ouvir tais palavras, o patriarca Liang zombou com desdém. Não fique tão cheio de si só porque conseguiu matar alguns dos meus soldados usando algum tesouro espiritual escondido. No final, o patriarca Liang ainda acreditava que Yuan estava usando algum tipo de truque para derrotar os 3 imperadores espirituais. Yuan suspirou enquanto se virava para olhar para os imperadores espirituais. Vocês o ouviram. É lamentável, mas vocês foram abandonados. Os imperadores espirituais cerraram os dentes de raiva. Mas não porque o patriarca Liang os abandonou. Vamos mostrar a esse filho da puta que ele só pode ir até certo ponto usando truques. Grande formação do dragão, avançar. Os 16 imperadores espirituais começaram a avançar em direção a Yuan enquanto permaneciam agrupados, deixando 0 aberturas em sua formação. Vendo isso, Yuan recuperou seu Empyrean Overlord e respirou fundo. Quando os imperadores espirituais viram Yuan segurando a espada,
Eles imediatamente sentiram uma sensação avassaladora de pavor. Quase como se já pudessem sentir que sua morte estava próxima. Não pare, ele não poderá nos machucar enquanto permanecermos em formação. O líder do grupo gritou. A aura deles se intensificou, fazendo o ar ao redor deles tremer. No entanto, Yuan ignorou tudo isso e casualmente brandiu sua espada contra eles. Uma luz arrepiante de espada brilhou diante dos olhos do grupo e, antes que eles percebessem, toda a sua formação foi destruída em um piscar de olhos, com todos dentro da formação cortados ao meio. Ponto pós-se. Um murmúrio moribundo cheio de descrença ressoou antes que um silêncio mortal enchesse a área. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.